Magia da coisa, nossa aula de número 2, recém começando os primeiros passos do primeiro ano, né, professor Mamal? E aí, na primeira aula, eu espero que eles tenham cumprido com o combinado, porque eu pedi para revisar, pegar mapa mental, né? Nós estamos falando assim, esse vocês podem copiar. Olha aí. Mas já vai anotando aí, porque eu sou assim, eu faço o combinado, depois eu fico lembrando toda a aula, né? Cobrando, né? Não, cobrando não, eu lembro. Porque às vezes o aluno esquece, às vezes está fazendo alguma coisa. Verdade. Eu vou lembrando para que você não esqueça de fazer. Então, o primeiro você podia ter copiado. Função do segundo, equação do segundo grau, números, potenciação e radiciação, né? A questão dos números inteiros, tal, números naturais, porque tem que saber operar. Verdade. As operações básicas tem que saber. Mas é claro que a gente não fica só nisso, né? Não. Temos uma outra mega revisão ainda do fundamental. Então, revisando assuntos do 7º, do 8º, do 9º, a gente ainda tá nessa pegada. Aí eles ficam mais tranquilos, né? Ah, professores, que bom que vocês começam assim, porque tem muita coisa que a gente não lembra. Teve toda uma pandemia ainda, né, no meio, aí não contribuiu muito, mas agora é hora de rever, né? Revisar. E como a gente já falou, fiquem tranquilos, porque tudo que a gente está revisando aqui, a gente vai ensinar ainda nas aulas posteriores, porque é pré-requisito para o desenvolver dos estudos. Então, a gente vai precisar de assuntos do fundamental para desenvolver a matemática do ensino médio. Certinho, então? Vamos junto? Vamos. Bora ver? Então, vamos lá. Se liga nos slides. Aula 2.1 e assim a gente vai começando a segunda mega revisão. Conteúdos estudados no 9º ano. Então, agora, olha só, nós vamos trabalhar, nós vamos relembrar sistema cartesiano, né? E professor, não estudei isso aí não, estudou sim, aquelas retas perpendiculares, isso, x e y, beleza. Aplicando a parte de equação e o sistema cartesiano, a gente tem a relação entre o x e o y, aí surge a função. E vamos revisar também alguns tópicos de geometria. Top, top, top! E assim a gente avança, né? Nas habilidades da aula de hoje, que com certeza é rever e reconhecer as operações e suas propriedades. Quando a gente revê e reconhece, são coisas que a gente já viu e já conheceu. Então agora é o momento só de dar aquele up no ensino que você já teve, tá certo? E agora, é possível, uma perguntinha aí os profs mágicos perguntam para vocês, é possível, professor Maurício, lembrar de 100% de algo que a gente estuda? Olha, se não é possível, mas nós temos estratégias para nos ajudar. Não é? Será assim, que dá para a gente relembrar assim 100% tudinho? Aí tem dois fatores interessantes. O primeiro é o de você lembrar 100%. E o segundo é aquele fator que vem atrapalhando o ato de lembrar. Porque às vezes eu lembro. Tá, fica aqui. Você sabe quando você vai falar alguma coisa e fala assim, não, vou te contar um negócio aqui. Não, espere rapidinho. Tá na ponta da língua, quer dizer, a sua cabeça lembra, mas você não consegue externar isso aí. Esse fator é um fator que tem que ser trabalhado, porque ele tem muito a ver com a questão do nervosismo e tal. Mas, e o lembrar 100%? Bom, se é possível ou não, você vai nos falar depois. Mas nós temos uma estratégia, né, um caminho a seguir. A gente tem aqui uma amostra de um percentual de como a gente pode melhorar o aprendizado, tá? E isso a gente vai ver junto com vocês. Olha lá. Então, se é possível lembrar ou não, nós vamos entender melhor isso agora. Vamos lá. E a professora Lúcia nos diz o seguinte, que quando nós lemos alguma coisa, a nossa lembrança é de 10%, ou seja, nós conseguimos aprender alguma coisa só ao ato de ler. E qual é o percentual de aprendizado? 10%. Ah, então podemos melhorar isso, né? Vamos melhorar? 20% quando a gente ouve alguém explicar. É claro que para isso você precisa prestar atenção, né? No que a pessoa está te falando. Por isso que o professor fala assim, então, pessoal, silêncio, agora que eu vou explicar o conteúdo. Isso. Então é 20%, já melhorou um pouquinho. E 30? 30 quando? Observamos, o professor está explicando o assunto, você não está só escutando, mas você está atento a tudo que ele está falando, você está observando. E o melhor, fazendo algumas observações no seu caderno lá, beleza? E melhorando
tudo isso quando a gente observa e ouve, né? Vai lá numa palestra, observa tudo que está acontecendo, né? Os slides que estão sendo mostrados e ainda ouve a explicação do palestrante, você aprende 50%. Ou aqui nas nossas aulas, né? Tá ouvindo o que a gente está falando e ainda observando todo o andamento da aula. 70% quando discutimos com os outros. Discutir aqui não é o verbo de entrar em discórdia, em brigar, tá bom? Esse discutir aqui é o de conversar, de externar o que você observou, o que você ouviu e o que você entendeu. Você passa para o colega, olha, ela explicou isso aqui assim, eu entendi que é assim, eu acho que é assado. Isso, né? Aquele bate-papo, né? Aquela troca de ideias, troca de ideias, troca de experiências, certo? E para finalizar, o melhor que tudo, 95% quando a gente ensina aos outros, né? Olha que legal. Então quer dizer que uma vez que a gente está ensinando, a gente está aprendendo, né? Tem aquela fala assim, ensinando eu aprendo 2 vezes? É isso mesmo. Porque quando eu aprendo, 50%, porque eu estou atento, não é? Estou atento e estou escutando tudo direitinho. Porque assim, tem uma coisa interessante, eu posso estar aqui, ó. A professora está falando, eu estou aqui olhando para ela. Mas eu tô pensando. A cabeça tá mas eu tô pensando lá lugar. Em casa, tô pensando, né, nas galinhas que eu esqueci de colocar milho, tô pensando, né, nos cavalos que eu soltei no curral e não prendi e não avisei ninguém que deixei solto. Tô pensando num monte de coisa, menos no que ela tá falando. Então, quer dizer, eu tô observando. Quem olha fala assim, nossa, que cara atencioso. Mas a minha cabeça tá lá no mundo da lua. Né? Aí não resolve muito, né? É aquela coisa do estudo, né? É melhor 20 minutos bem aproveitados, né? Do que 1 hora ali mexendo em WhatsApp, em redes sociais e atendendo todo mundo que chama. Então quando vai estudar não pode mexer no WhatsApp? O ideal é deixar de lado, por enquanto. Então desconecta. Ignora o celular, entendi. Desliga, né? Então essas primeiras aulas nossas, a gente traz a revisão do fundamental juntamente com o quê? Com uma questão de mais ensinar vocês a estudar, né? Trazendo essas linhas de raciocínio, essas maneiras bacanas de técnicas de estudo que nós vamos ver durante a aula hoje, tá beleza? Beleza. Então vamos continuar a nossa aula e a gente vai fazer algumas situações aqui, perguntinhas para vocês, porque mediação tá sensacional, né? Para quem tá com saudade da musiquinha, mediação tá sensacional. Mediação tá sensacional, estudando bastante, aprendendo legal, professor, ministrante e o presencial, matemática é fácil, é fenomenal, né? Então, por isso que a gente traz muitos recursos aqui para o seu aprendizado, tá certo? Vamos lá então, avante, para cima e para o alto. Olha lá! Vamos testar o que você lembra do ensino fundamental. O nosso mágico tira da cartola a nossa mega revisão na sua parte 2. E aí, na parte 2, nós vamos perguntar de novo, afinal, o que você aprendeu em matemática? São 9 anos na escola, 9 anos, professor. Ainda tem mais 3 e mais uns 5 aí da faculdade e depois mais uns 2 do mestrado, mais uns 2 do doutorado. E aí no final você vai ver que você vai estar bem doido. E aí a matemática é usada, né, gente, no dia a dia de vocês, né? Então o que será que vocês aprenderam em matemática no ensino fundamental? Muita coisa foi ensinado. Agora a gente quer saber o que foi aprendido, né? Qual foi o seu aprendizado? Ah, professores, mas não é muito fácil, né? São muitas disciplinas, né? Não, mas... você tem muito tempo também. Tem muito tempo para estudar. E outra coisa, as disciplinas nem são tão aprofundadas assim. Você tem que aprender o encaixe. Se você aprendeu matemática muito bem no 6º, no 7º, no 8º, quando chegar no 9º, que entrar física, química, não é? Aquela parte de ciências ali, você vai falar assim, já estudei isso em matemática. Pois eu já vi isso aqui lá na parte, a biologia, eu já vi isso aqui em ciências.
é só um desmembramento, é só uma a gente maior. sempre fala, tá tudo conectado, né? Tá tudo interligado aí, quando a gente fala de interdisciplinar, é justo, porque muitas coisas se misturam, né? A matemática implica lá na geografia, implica lá na física e assim por diante, né? Então agora a gente vai fazer aquele passo que a gente fez na primeira aula, vocês já compreenderam como funciona, né? Então é hora do quiz. A gente vai lançar perguntas e vocês vão tentar lembrar, né? Ver se você conecta aí com o seu fundamental e acerta as respostas. Temos uma vinhetinha surpresa agora, eles não conheciam ainda, a primeira aula não teve, nós avisamos na última aula, explicamos como que ia funcionar, então quando a gente falar que é hora do quiz, já vai ter uma chamadazinha diferente para vocês, então beleza? Vamos lá? É hora do quiz! A hora do quiz! Olha aí que top, né? Então toda vez que você ouvir essa musiquinha, você já sabe que nós temos perguntas e respostas. Aí aquele esquema, ouviu? É hora do... Já pega o papel, caneta, questão 1, letra A, questão 2, letra C, questão 3, estou dando a resposta, né? Desculpa, não, tá? Brincadeira. E o legal é que a gente vai fazer isso durante as aulas, tá? Não só nessas de mega revisão, mas a gente vai fazer. Por quê? Às vezes a gente está lá na função do segundo grau, parte 1, 2, 3, 4, 5. A gente dividiu em 5 partes. A parte 2 ou a parte 3, a gente quer ver se você realmente entendeu a parte 1. E aí a gente faz um quiz para fazer esse diagnóstico aí, se você entendeu bem o assunto, para a gente poder avançar, né? Verdade. A gente avança à medida que você aprende, tá certo? Então vamos lá. Se liga nas nossas perguntas. Olha lá, primeira pergunta, vamos lá? No sistema cartesiano, funções e geometria, na hora do quiz, a gente vai lembrar conceitos do ensino fundamental assim. Pergunta de número 1. Qual a posição, linha e coluna da carteira A? Então, a carteira A está em que posição quando falamos em linha e coluna? Ah, tá aqui. Não, na verdade a ordem é coluna e linha, tá? Primeiro coluna, depois linha. Segue a sequência aí do que está pedindo no exercício. A carteira A está na segunda coluna, terceira linha. Está na terceira coluna, segunda linha. Terceira coluna, terceira linha. Ou está na quarta coluna, segunda linha. Gente inteligente é outra coisa, acerta de cara essa aí, de primeira, muito fácil isso, a gente já está trabalhando o plano cartesiano, né? Só que de uma maneira bem lúdica, bem dinâmica, tá certo? Acho que ninguém teve dúvida nessa, né, professor Maurício? Muito fácil. Se não tivesse os nomes escritos aqui, poderia estar num grau de dificuldade maior, né? Mas é claro que está na segunda coluna, pediu coluna primeiro, depois linha, terceira linha. Ou seja, primeiro a medida em X para depois a medida em Y. Certinho? Certinho. Vamos... E aí eles estão pensando, poxa, a primeira é a letra A mesmo, então a próxima é a letra C. É, você falou... Mal sabe eles que eu fui sem querer. Vamos à pergunta de número 2. Na posição AE deste mapa está a Praça do Sol, A Praça da Paz a Praça do Vento, ou a Praça da Chuva? Na posição AE. Fique atento às letras maiúscula e minúscula, né? Fique atento às posições. Será que está a Praça do Sol? Temos Praça da Chuva, Praça da Paz, ainda tem Praça da Lua, mas não está nas alternativas, né? E aí é legal porque o aluno vai vendo que a matemática, o sistema cartesiano, vai muito além do que nós pensamos. Por quê? Olha só, é um GPS conectado e você localizando os pontos no GPS. E é um sistema cartesiano. E a matemática está envolvida. Tá lá. E a galera vai pro abraço. Todo mundo já acertou essa, porque essas são fáceis demais. Porque esse tipo de atividade a gente faz desde o Fundamental 1, né? Lá no 5º ano, no 4º, a gente já vai estudando coisas dessa forma e, claro, aprofundando ao longo dos anos, né? Então, na posição A com E, nós temos a Praça da Chuva. Chuva, E só vá D. se tiver guarda-chuva, que senão você volta todo molhado para casa. A Praça da Chuva, quando tá sol, não adianta nem ir lá que não tem nada, é só quando tem chuva. Vamos mais adiante, então, para a pergunta agora de número 3.
considerando a função dada por y igual a 10 menos 2x. Para x igual a 5, o y vale... Agora o x vale 5. Se o x vale 5, quanto vale o y? Quanto? Essa é muito fácil. Tempo. E a galera tá pensando, as duas primeiras foram muito fáceis, agora essa eu já não sei mais se eu lembro. Que lindo! E aí, como que tá? Como que tá aí os tremores do nosso quiz? Eles estão pensando assim, poxa, colocaram duas bem facinho, aí agora colocaram uma mais complicada. Pô, não é? Não, tá facinho também. É Tá só facinho você também. lembrar de um detalhezinho lá, que nós vamos dar um nome depois, um nome bonitinho. Vamos pra dar. ficar bom, pra você lembrar. Toda vez que falar assim, é isso, você vai lembrar. Ah, é aquele negócio lá que só faz aquele negócio lá. Acho que a gente podia já dizendo, né? Ah, vamos, né? Só que a gente vai ver nas aulas posteriores. Como a gente falou, né? Tudo que está sendo trabalhado aqui no quiz, a gente vai estudar nas aulas seguintes, tá? Vamos falar? Então, nós temos aqui, quando fala de funções, a gente tem aqui como se fosse uma máquina de calcular. Uma máquina de calcular porque entra um valor, acontece um processamento dentro da máquina e sai um resultado. Quer ver? O legal é que esse processamento é feito com adição, subtração, multiplicação, divisão, tudo coisa do terceiro ano. Com potência também. Terceiro ano do ensino fundamental 1, tá? Não é do ensino médio, não. Terceiro ano lá, que era a segunda série para os mais antigos. Hoje não, hoje é terceiro ano. Então vamos ver como funciona. Olha lá no slide, a maioria dos nossos alunos, a aluna Thalita aqui marcou a letra D e com certeza ela acertou! Na máquina de calcular, a gente vai fazer o quê? Substituir. Então eu tenho 10 menos 2 vezes quem? O x vale 5. O x vale 5, ó. Então é só substituir. Então, multiplica por 2, né? Tira. Isso, e soma 10. Só que aqui a gente está com um resultado já negativo, né? Então vamos lá. Y é igual a 10 menos. Primeiro a multiplicação, né? 2 vezes 5? 10. 10. E 10 menos 10? É 0. 0. Então, olha aí, legal, né? Máquina de calcular, no lugar do x entra um valor, vai acontecer um processamento lá dentro e vai sair um resultado, tá certo? Beleza, beleza? Beleza. Pergunta de número 4, ainda falando de função. O valor que falta na tabela abaixo é menos 7, menos 5, 5 ou 7? E agora, tem uma tabela, tá mostrando valores de quê aqui? X. Valores de x e tá tendo os resultados de Y. Semelhante com o anterior, né? Igualzinha. Igualzinha. Se você colocar 0, o resultado é menos 1. Se você coloca 1, o resultado é 2. E se você coloca menos 2? O resultado é menos 7, menos 5, 5 ou 7? O resultado é... Pensa, cuidado aí, atenção às regrinhas de sinais, que pode ser que tenha, né? Pensa em débitos, em ganhos, percas e ganhos. Um tempinho para a galera pensar, porque nós temos muito o que estudar. Então, o valor que falta nessa tabela é... Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Quem fez a anterior, com certeza consegue fazer essa, né, professor Maurício? Essa tem um detalhezinho só na questão da multiplicação de números inteiros, não é? E a adição algébrica, mas é coisa fácil. Para quem está no ensino médio, isso é mamão com açúcar. Verdade. A aluna Thalita gosta de matemática? Gosta de matemática? Gosta, que bom, né? Olha aí. Vamos lá então, a resposta correta foi quase foi na trave. Muito bem. Resposta correta aqui é a letra A.
né? Menos 7. O que a gente vai fazer aqui? Vai Vamos lá. multiplicar por 3 e vai tirar 1. Multiplicar por 3 e tira 1. Eu vou multiplicar por 3 o menos 2, né? E 3 vezes menos 2? Fica 3 vezes 2? 6. Menos com mais? Menos. Aí eu ainda tenho que tirar 1. Mas esse tirar 1 é uma soma de dívidas. Eu tô devendo 6 e eu tô devendo 1. Ô, miséria. Então eu fico devendo 7. 7, né? Então vamos pensar aí, ó. Peguei 6 reais emprestado, peguei 1 emprestado, fico devendo 7 reais. Beleza, beleza. Olha que legal, né? Então assim a gente vai indo mostrando algumas soluções e já falando de funções, que é assunto muito grande no primeiro ano, né? Vai ter, a unidade 2 é praticamente só funções. Vamos na pergunta de número 5? Vamos Questão lá? número 5, vamos lá. No açougue, o quilo de carne moída custa 16 reais. O preço a pagar Y em função da quantidade de carne comprada X é Y igual a 16 vezes X, Y igual a 16 mais X, Y igual a 16 menos X ou Y igual a 16 dividido por X. Quanto que eu vou pagar pela quantidade de carne que eu comprar? E Isso aí? vai ser uma multiplicação, uma adição, uma subtração ou uma divisão? É só pensar, né? Você vai pensando, se eu comprar 1 quilo de carne, eu pago quanto? 16 reais. E se eu comprar 2 quilos de carne, eu pago quanto? Ah, não vou E falar. se eu comprar 3 quilos de carne, eu pago quanto? Aí você vai ver se vai estar multiplicando, que é o caso da letra A, se vai estar somando, que é o caso da letra B, se vai estar diminuindo ou se vai estar dividindo, né? Então é só fazer essa análise. 1 quilo de carne, tanto. 2 quilos, tanto. 3, tanto. Aí com 5 quilos de carne você já pode vender já uma parte da fazenda. Com 5 quilos de carne, você já faz panqueca. A da entrada no Pra carro. vender. Carne moída, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. A resposta correta é... Será que a galera tá sabendo? Com certeza a gente precisa o quê? Diminuir não, né? Dividir? Tá. Não, né? Não. Porque seria bom, né? É. Eu quero 10 quilos de carne, divide aí 16 por 10, eu vou pagar uns 60, tá bom demais. Olha aí, 1,60 aí não seria bem bacana, mas não, né? Porque aqui a gente precisa fazer o quê? Multiplicar. Né? Então, quando a gente multiplica, o que vai acontecer, né? Ó, se eu tenho, ó, Y é igual a 16 vezes o X. O que é X? A quantidade de carne comprada. Se eu compro 1 quilo, vou pagar 16 reais. 16 reais. Aí, se eu compro 2 quilos... 32 reais. 32 reais. E assim a gente vai fazendo, né? Então, sempre multiplicando pela quantidade de quilos comprados, tá certo? Então, com certeza, 16 vezes X. A nossa aluna Thalita fez um questionamento legal agora. E se eu comprar meio quilo de carne? E aí? Eu vou multiplicar por meio. E 16 vezes meio. Vamos lá 8, então, né? né? Vamos mostrar? Vamos. Vamos mostrar. Boa pergunta, adoro gente participativa. Nós vamos multiplicar por meio, né? O que é meio? 1 sobre 2. 2, né? E aí, o meio, o que é multiplicar por meio? É a mesma coisa que dividir por 2. A gente multiplica o de cima com o de cima, né? 16, e o de baixo com O de baixo. que é 2, né? E 16 dividido por 2, 8 eu vou pagar R$8 pelo meio quilo de carne. Certo? Mas a multiplicação vira uma divisão, mas por conta da fração. Aí já é outra regra do 7º ano. Volta no 7º ano lá e dá uma estudadazinha bacana. Muito boa pergunta, perfeita. Vamos lá agora, vamos dentro do slide agora? Vamos. Dentro do slide a gente vai para as técnicas de estudo, porque a gente quer mostrar para vocês, né? Não, a gente quer mostrar que vocês conseguem estudar de outras formas. Então vem aqui, conversa com a gente aqui, ó. O que vai acontecer agora? A gente vai mostrar alguns recursos que você tem para estudar, né? Então você vai seguir uma técnica, vamos dizer assim. E é claro que cada um pode fazer a sua, né? Isso aí não é difícil, né? Às vezes a técnica que funciona para mim não funciona para o professor Maurício, porque cada um tem um estilo, um jeito de estudar. Um gosta de estudar de madrugada, o outro de manhã cedinho, e aí? E eu particularmente, eu tenho... Que hora rende?
para mim de madrugada, depois das 10, que está silêncio, está tranquilo. E eu tenho uma outra estratégia diferente, que eu faço assim, ó. Geralmente eu assisto algum vídeo relacionado ao assunto, depois eu faço a anotação do vídeo, depois eu vou ler o material que tem aquele assunto, faço uma comparação, sempre copiando. Se eu não copiar, parece que eu não aprendi nada. Tem que escrever, né? Eu tenho que riscar, eu tenho que qualquer coisa. Aí já é a técnica dele, né? Mas olha o que acontece, a gente precisa fazer a nossa, né? Cada um tem a sua maneira, o seu jeitinho, né? Mas você precisa fazer a sua técnica de estudo. Mas vamos lá, vamos começar. Nas técnicas de estudo que nós vamos dar hoje, antes de continuar o nosso quiz. Primeiramente, você faz o quê? Planejamento. Defina o objetivo desejado. Olha que interessante. Qual é o seu objetivo? Né? Porque às vezes eu quero só terminar o ensino médio e já tenho lá, né, uma carreira lá onde eu estou trabalhando, onde eu tenho minha família. Beleza, então eu quero só terminar o ensino médio. Esse é o seu desejo. Tranquilo. Ah, não, eu quero fazer um curso de veterinária, poder ajudar na fazenda, no sítio e tal. Na minha cidadezinha eu vi que não tem muito veterinário e eu quero fazer veterinária. Eu vou ter que traçar esse objetivo. Beleza. Então, por quê? Antes de começar uma caminhada, a gente deve saber o destino, né? Destino. Ninguém vai sair, assim, tem pessoas que saem sem destino, mas na maioria das vezes, quando a gente sai, a gente sabe onde a gente quer chegar, né? E aí eu lembro da Alice, no País das Maravilhas, lembra? A conversa dela com o gato. Para onde essa estrada que leva? E aí o gato responde, para onde você quer ir? Pois é. Com isso, precisa planejar a sua preparação, né? Já que você definiu o seu objetivo, decida quais serão os métodos utilizados e programe simulados, revisões. É isso que o professor Maurício falou. Assista alguns vídeos, né? Assista a nossa aula, faça suas anotações e depois pratique com os simulados, tá certo? Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Depois nós vamos para um método, né? Método de estudos. Não procure formas mirabolantes de estudar. Olha só, o que é isso? Tem aluno que vai para a mesa, leva 10 livros diferentes, tal, fica ali 8 horas, o dia todinho sentado. Olha só, é melhor 1 hora de estudo bem aproveitado do que 3 horas sem concentração. E aí, nessa 1 hora, é interessante que você separe. Eu quero estudar matemática e física, que estão relacionadas, então uma está puxando a outra, né? Estuda 20 minutos, 25 minutos de matemática, dá uma descansada, toma um suco, aí volta. Mas que esses 25 minutos sejam 25 minutos de estudos intensos, anotação, tudo bonitinho. Depois procure estudar sempre em um mesmo horário, isso facilita na sua rotina, né? Identifique qual a sua melhor maneira de absorção da matéria. Aí cada um tem um jeito, que nem o professor Maurício prefere depois das 10 da noite, ele absorve melhor, as crianças já foram dormir, né? Tá tudo mais tranquilo, aí rende mais os estudos. Mas o importante é criar essa rotina no mesmo horário, porque seu organismo se acostuma com aquilo e fica mais fácil, né? No terceiro passo... disciplina. E esse aqui é o mais difícil, senhores. Não vou mentir para vocês. Estabeleça datas e horários. E o melhor, cumpra o seu planejamento. Não adianta planejar se não vai cumprir, né? Não adianta. Lembre-se que muitos têm o mesmo desejo que você. E só quem tiver muito esforço e dedicação chegará lá. Lá aonde, professor? Lá onde você traçou no começo. Lembra do seu desejo? Vai chegar lá, beleza? Pois é. E no quarto passo aí a motivação, que é importantíssimo, né? A gente precisa de motivação. Ela é fundamental, né? Continuar com a mesma motivação durante várias semanas ou meses, ainda quando há algumas derrotas e tropeços, não é um caminho fácil, né? Não é uma tarefa fácil de acontecer. Mas a motivação é particular e ela depende de você. Só de você. Então você é o seu motivador próprio, né? Do seu desejo, dos seus objetivos, tá certo? E por último, nas nossas técnicas de estudo, perseverança. Então é importante perseverar, ó. Muitos acham difícil começar uma caminhada. O importante é sempre ir em frente sem olhar para trás, focando sempre no objetivo. Olha aqui. Quase alcançou, não é? Quase alcançou por pouco. E desistiu antes da conquista, né? Então o importante aqui, o que é? É você perceber, né? Vocês aí perceberem que
Com tudo isso, a motivação é sua, é particular, e você precisa levar ela em consideração até o final, né? Porque se você não chegou no seu objetivo, é porque ainda não foi possível, mas a gente não pode desistir. Claro, né? Que às vezes tem gente que prefere mudar, né? Ah, não quero mais esse curso, quero outro e tal. Mas é isso aí. Técnicas de estudo vão te auxiliar mais na frente, tá certo? Vamos agora mais as perguntinhas do quiz. Vamos lá? Pergunta de número 6. Na bandeira nacional, a figura plana em amarelo se chama quadrado, retângulo, losango ou triângulo? A figura amarela. Na bandeira nacional, a figura amarela é um quadrado? É um retângulo? É um losango? Ou é um triângulo? É o Muito quê? bem, muito fácil essa, né? É claro que os meninos, a maioria que já empinou pipa aí sabe que uma pipa é um Papagaio. losango, né? Então a parte amarela da bandeira nacional nas figuras geométricas de matemática tem representação de um losango. Pergunta de número 7, vamos ver. Um garoto arruma palitos fazendo uma sequência de quadrados. Quantos palitos ele usaria para fazer 4 quadrados? Então vamos lá, para fazer um quadrado ele usou? 4 palitos. 4 palitos. Para fazer os 2 quadrados? 7 palitos. 7 palitos. E para fazer 3 quadrados? 10 palitos. 10 palitos. Com isso eu quero fazer 4 Quatro quadrados. quadrados. Quantos palitos eu usaria? Não vou falar. Mas eu acho que ou é 11, ou é 12, ou é 13, ou é 14. Eu acho. É, 11, 12, 13 ou 14. Quantos palitos? Quantos palitos? Tempo! Quantos palitos? Tan, tan, tan. Para fazer um quadrado foram 4. Para fazer 2, usou 7. Para fazer 10, aumentou. Ah, para fazer 3. Para fazer 3, usou 10. Aumentou. Tan, tan, tan. E para fazer 4, vai usar quantos palitos? Quantos palitos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. 13. Porque está aumentando sempre a quantidade de 3, ó. 1, 2, 3, né? Sempre, né? Então aqui, ó, tá pulando sempre mais 3, mais 3. Então o próximo com mais 3 seria 13 palitos. Muito bem, muito legal, né? Juntou aqui a geometria com o raciocínio lógico e também com progressões que vocês vão aprender no primeiro ano. Vamos à pergunta de número 8 e a gente tá quase no final do nosso quiz. Vamos lá. O valor da função y igual a x ao quadrado mais 1 para x igual a menos 1 é 0? É 2? É menos 1 ou é menos 3? E aí, galera, o que seria y é igual a x ao quadrado mais 1. Eleva ao quadrado e soma 1. Eleva ao quadrado e soma 1. Eleva ao quadrado e soma 1. Quanto será que vai dar? 0, 2, menos 1 ou menos 3? Eu acho que é. Eu acho que é. É. Tananã, o x é menos 1, né, professor Maurício? Então, no lugar do x, nós vamos colocar Menos 1. Bora resolver? Vamos lá? Y é igual a x ao quadrado mais 1. No lugar do x, nós vamos colocar menos 1. E aí a gente coloca entre parênteses, porque o valor do x é menos 1, tá? Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos Mais 1 vezes 1? é 1. 1 mais 1 É igual 2. a 2. Resposta correta é a letra B. É claro, né, que aqui envolve regra de sinal e muitas das vezes a gente não lembra, isso é natural. Certo? Certinho. Muito bom, muito bom. Vamos à pergunta de número 9, voltando ao assunto de geometria. Abaixo estão desenhadas as vistas superior e frontal
de uma figura. Que figura é esta? Então tá lá, ó, vista superior, um triângulo. Superior é vista de cima. Frontal é vista de Lado. é frente, né? Frente. É frente, senão seria lateral, né? Vista superior, vista de cima. Vista frontal, vista de frente. Então nós Qual temos um dessas triângulo figuras? e um retângulo. Ah, eu acho que é a letra ou A, ou B, ou C, ou D. Hashtag adoro geometria, porque a geometria é visível, né? Visualmente a gente já enxerga quais as respostas. Eu me amarro, sou fã da geometria. Mas a geometria mesmo eles veem no segundo ano, né, professor Mamão? Mas já viram no sexto, já viram no sétimo, já viram no oitavo. E no nono. Vamos lá então a resposta da pergunta de número 9. Com certeza a letra C. Sei, Olhando de uma cima. fatia de pizza bem caprichada. Olhando de cima a gente vê um triângulo e olhando frontalmente a gente vê o retângulo. Claro e simples, né? Vamos lá agora, mais uma pergunta para finalizar de geometria também. Da questão anterior, o nome respectivamente dos sólidos são. Então nós temos ali dois sólidos, olha só, o sólido 1 e o sólido 2. Por que é interessante ressaltar a ordem? Porque ele usou uma palavrinha lá, ó, respectivamente, ou seja, nesta ordem. Nós temos um prisma e uma pirâmide? Ou nós temos primeiro uma pirâmide e depois um prisma? Não, eu acho que são dois prismas. Não, você está enganado, são duas pirâmides. Ah, é? Ah, é porque letra D. tem a pontinha do... É, duas verdade. pirâmides, você está errado. É verdade. Eu acho que, então, é isso mesmo. Já tem mais gente que gosta de geometria aqui, tá na área. Mais gente gosta de geometria porque os alunos estão dizendo que as geometrias estão acertando todas, ó. Ah, então vocês estão mais assim nas A, de B, C funções, né? ou D? As de funções nós vamos estudar ainda, beleza? Vai ficar tranquilo, pode ficar bem esperto que vai dar tudo certo. E aí, com certeza a gente tem aqui Uma. pirâmide e depois um Prisma. Então a letra D. Olha que legal, né? E assim a gente encerra o nosso quiz. A gente espera que vocês tenham acertado 100%, mas caso isso não aconteceu, a gente dá um desconto porque sabe que, né, precisa a gente recordar, melhorar algumas coisas que ficaram às vezes sujeito, né, ficar aí, né, esquecido na memória, mas você sabe, só precisa lembrar, tá? Só o detalhezinho de algumas questões foi a questão do jogo de sinal. É aquela brincadeirinha de mais com mais, menos com menos. Mas isso é coisa que você vai, ó, diagnosticando e vai já fazendo as revisões. E aí é o seguinte, na aula 1 você copiou 3 mapas mentais, né? Equação, aí foi radiciação e potenciação. Agora você já pode criar um mapa mental, por exemplo, Função. a parte de geometria, Das figuras, no final, as né? figuras espaciais, uma prisma e uma pirâmide. O que diferencia o prisma da pirâmide? Você já monta um mapa mental. Geometria espacial, prismas e pirâmides, diferenças, você coloca lá. Já é um mapa mental. É assunto que você vai estudar especificamente no segundo ano, mas nada impede de já ir compreendendo, né? Vamos ao Brincando com os Números da aula de hoje? Toda aula a gente encerra com Brincando com os Números. E a perguntinha é... Já copiaram? Vou apagar a lousa. Isso não é uma pergunta, na verdade. Não, a isso pergunta aí vem na sequência, né? É. Isso aqui, e hoje já tem mais, né? Antigamente a gente ficava desesperado quando dizia que ia apagar a lousa, né? Meu Deus do céu. E o choro depois? E no final da aula depois? Ei, tu copiou tudo lá porque, né, ficou voltando um negocinho. Não, menina, era... Hoje não, hoje, professor, pode tirar uma foto aqui rapidinho. E agora, com as aulas online, é só o quê? Ah, isso aqui, coração da aula, não vai printa. Printa, olha que É maravilha, tanto né? print, e o melhor, chega no final de semana, ele quer jogar, quer assistir um filme, e aí não dá porque tá pesado, né? O que ele faz? Ele apaga tudo. Não, aluno da mediação não apaga os prints de matemática. Será? Não. Mas a Primeiro gente ano. quis fazer uma brincadeirinha aí mostrando como que era o antes e como que é agora, né? Agora Então, tá muito perguntinha? tranquilo, né? Antes a gente se suava Nossa para Senhora. copiar tudo da lousa. Mas agora vamos à perguntinha de fato. Olha lá. Quem é filho de seu pai, mas não é seu irmão? Enigma. Maria. Ixi, quem é Vai dar- filho vai dar treta lá de em seu casa. pai, mas não é seu irmão? É sua irmã?
É. É seu irmão? É você? Ou é seu primo? Ah, não, vai dar treta lá, porque é filho do meu pai, mas não é meu irmão. Treta. Quem é filho de seu pai, mas não é seu irmão? Então agora, junto com as atividades de sala, você aí vai ter que pensar no enigma, tá? Então a gente tá finalizando a aula aqui, ó, mas vocês vão para as atividades de sala, a gente volta já com revisão e tudo mais. Mas aí você tem que desvendar o enigma e trazer a solução pra gente, tá certo? Ficamos por aqui, até mais!